Pronto. Dada início aqui oficialmente a nossa mentoria de hoje, de sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, né? Um tema que para mim assim foi muito especial, produzir o conteúdo dessa mentoria, que é do orgulho à humildade, que é um tema para mim assim que é imprescindível, né, no momento, na atualidade da gente, porque nós precisamos aprender muito enquanto sociedade, enquanto ser humano, a quebrar o orgulho e a identificar essas manifestações de orgulho para que a gente possa tratá-los, curá-los e viver de uma forma mais tranquila e leve, né? Que somente o tratar e curar esse orgulho é que vai nos proporcionar essa leveza, essa tranquilidade no dia a dia. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O material hoje está bem legalzinho. Tem bastante PPS. Vamos lá, deixa eu aparecer aqui para vocês. Pronto, estão enxergando agora aqui a minha tela? Sim, tá perfeito. Ok. Deixa eu crescer aqui os slides. Pronto. Então, o tema da nossa mentoria de hoje é do orgulho à humildade, né? Para quem já me conhece, Aurineide Oliveira, sou life coach, palestrante, analista comportamental e sócio independente em cruises. Então, o orgulho, ele silencia e danifica a nossa consciência, né? Uma frase que eu gosto bastante do Dr. Paulo Vieira, e assim, essa mentoria foi totalmente inspirada no trabalho dele. Afinal, ele é o expert, né? Ele é a pessoa que de fato entende tudo sobre o orgulho e sobre a humildade, né? O meu mentor, que tenho que dar honra a quem tem honra, então, mencionar aqui que o trabalho foi todo pautado no trabalho dele. Deixa aqui só um instantinho que meu computador hoje está com vida própria. Então, vamos lá. Será que eu sou orgulhosa? Né? A perguntinha que fica aqui que não quer calar. Será que de fato eu sou orgulhosa ou não? Né? Pergunta essa que a gente deveria se fazer com mais frequência no dia a dia, que até então a gente acha que é bem humilde. Mas quando a gente começa a ver aqui as manifestações do orgulho, a gente vê que não é tão humilde assim. Então, dentro das manifestações do orgulho, eu coloquei aqui as 13 principais, tá? Para a gente percorrer uma a uma. Então, começa aqui pela arrogância, a prepotência, vaidade, falta de perdão, mentira, zona de conforto, autossuficiência, ingenuidade, desobediência, insatisfação, desonra ou desrespeito, inveja e impaciência. Né? Quando eu comecei a estudar sobre esse tema, eu tinha, no mínimo, umas 8 manifestações na minha vida, e 2 eram muito evidentes, né? Que no meu caso era a autossuficiência e a impaciência, até pelo perfil comportamental que eu tenho, a autoinfluência e dominante. Então, era muito nítido isso na minha vida. E aí eu tive que trabalhar muito isso. Não que eu tenha chegado no nível ainda desejado, né? Estou no processo, mas que hoje já está bem melhor do que esteve lá no passado, está. Mas ainda é um trabalho contínuo, né? Todo santo dia a gente exercitar para não voltar aquele eu antigo. Então, vamos lá. O primeiro tópico aqui é a arrogância, né? O que é arrogância? É enaltecer a si mesmo. Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude de desprezo com relação aos outros, orgulho ostensivo ou altivez. Sabe aquela famosa frase? Você sabe com quem está falando? Pois é típica de uma pessoa orgulhosa, né? E nós escutamos muito isso ao longo da vida, né? Constantemente. E muitas vezes nós pronunciamos esta frase, né? Quando a pirâmide do indivíduo ela está
só é reconhecida e amada pelo que ela faz ou pelo que ela tem, normalmente ela usa essa frase, né? Você sabe com quem está falando, porque ela não sabe quem ela é, então ela precisa dizer o título, ela precisa dizer, se encaixar dentro de um rótulo para poder ser respeitada, para poder ser amada, querida, né? E aí as nossas PPS de sempre, né? De 0 a 10, o quanto você tem sido arrogante em sua vida, né? Através desse tipo de comportamento. Passando aqui para o segundo tópico, vamos para a prepotência, né? Prepotência, achar que pode, ainda sem poder, ainda mesmo sem poder. Sendo assim, uma pessoa prepotente é aquela que não respeita qualquer tipo de limite e se impõe sobre os outros, dando ordens e buscando sempre obter vantagens, mesmo que gerem prejuízos a alguém. Aquela famosinha frase, eu tenho que ser atendido primeiro, eu sou prioridade. Só que o que as pessoas precisam entender é que cada um é sua própria prioridade, né? Eu sou a minha prioridade, assim como a Lígia é a prioridade dela, a Dileuza é a prioridade dela e assim sucessivamente. Porém, o fato de eu ser a minha prioridade não quer dizer que a Lígia também não seja prioridade, né? E, infelizmente, a pessoa que é prepotente, ela tem dificuldade de entender e de aceitar isso. Só um instantinho. Ao vivo tem dessas coisas, né? Vamos lá. E aí aqui, a nossa PPS de 0 a 10. O quanto você tem sido prepotente no seu dia a dia. E o pior de tudo é que essas manifestações acontecem e muitas vezes as pessoas nem percebem que estão cometendo esse tipo de atitude, que estão tendo, né, prepotência ou orgulho. Não tem esse estado de consciência. Terceira, que é a manifestação do orgulho é a vaidade, né? Viver baseado somente na aparência e na estética. É aquela que se acha mais importante ou mais bonita que os demais, que ostenta suas próprias qualidades, é um indivíduo presunçoso, que se importa muito com a própria aparência. Aí eu coloquei essa foto que eu achei bem interessante, que você vê que a pessoa, ela natural, era linda, né? Mas ela começou a se preocupar tanto, você ter uma vaidade tão exagerada que acabou ficando uma coisa horrorosa, pelo menos para mim. É algo que eu não gosto, dessa coisa falsa, né? Eu acho bonito a mulher em si, ou o ser humano quando envelhece, fica aquela aparência de velhice normal, da idade, né? Marcas de ruga, de expressão que todo mundo tem. Não esse tipo de coisa que você vê que é forçado, a pessoa tenta ficar nova a qualquer custo, né? E aí você vê que em nome da vaidade, quantos artistas, quantas pessoas às vezes se matam, né? Em busca de uma vaidade que não tem limite, né? Eu não estou dizendo que você não tenha que ter uma autoestima, que você não precise se olhar no espelho e se sentir bem. Claro que você precisa, mas até que ponto isso é saudável para você? Até que ponto você tem coragem de fazer cirurgias ou de fazer alguns tratamentos estéticos duvidosos, né? Quantas pessoas caem de vários tipos de golpe por conta de enaltecer a vaidade? Somente para olhar no espelho e querer, muitas vezes, demonstrar algo que não é, né? Ou ser uma pessoa que não é. Então, a vaidade nos leva a fazer esse tipo de coisa. E aqui, de 0 a 10, o quanto você é vaidosa. O que vale mais para você, a estética ou a essência humana? Né? Porque a estética, ela é passageira para todos. Né? A lei da gravidade, com o tempo, vai fazer tudo cair. Isso é natural. É inerente ao ser humano. Porém, a essência humana, de fato, que é o que importa no frigir dos ovos, ela é infinita, ela vai de tempos em tempos. Então, do nascer ao morrer, a essência humana vai permanecer. Né? Vamos aqui para a quarta manifestação, falta de perdão. Então, a pessoa se acha tão superior ao ponto de não pedir ou de não liberar perdão. Perdoar é reconhecer que alguém errou contra você. Contudo, optar em deixar o rancor de lado em relação a essa pessoa. O perdão é um ato de decisão no que se refere às questões internas que perturbam a paz interior de um indivíduo. Então, o não perdoar, o guardar mágoa, o guardar rancor no coração é você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Porque quem está sentindo tudo aquilo de ruim é você. A raiva está em você. A raiva está te consumindo por dentro. E é uma consumação enorme. Né? Tem pessoas que têm raiva a um ponto de ter úlceras, gastrite, ter picos de pressão, desenvolver diabetes, tudo de fundo emocional. E aí ela desenvolve tudo isso, mas ela não perdoa o outro. Ela acha que o outro tem que ficar preso, o outro tem que sofrer. Só que quem está sentindo tudo isso é ela, não é o outro. Então, liberar o perdão não é deixar o outro impune,
Até porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas é tirar uma culpa, tirar um sentimento ruim que fica dentro da gente, que não é nosso, que não nos pertence, né? Ter paz de espírito, de verdade, perdoar. E aí, a nossa PPS, né? Quem você precisa perdoar? Ou para quem você precisa pedir perdão? Porque tão importante quanto perdoar as pessoas é nós entendermos que nós também precisamos pedir perdão. Né? Muitas vezes nós nos ofendemos e queremos que as outras pessoas venham nos pedir perdão. Mas quantas vezes nós trazemos a consciência de que nós podemos ter magoado outras pessoas? E quem precisa de perdão nesse sentido somos nós, não os outros. Né? Então, é algo que é interessante a gente pensar. Passo aqui para a quinta manifestação do orgulho, a mentira. As causas em geral do porquê as pessoas mentem compulsivamente têm ligação com fatores psicoemocionais complexos, como ansiedade, medo, insegurança e frustração. Seja um transtorno ou um traço marcante, a mentira é sempre prejudicial, tanto para o mentiroso como para os outros. E aqui, gente, fica uma dica. Não existe mentira pequena ou mentira grande, apenas existe mentira. Então, cuidado. Tá? Ah, foi uma mentira pequena aqui, foi uma omissãozinha aqui. Não existe pequeno ou grande. Foi mentira? Foi mentira, é uma classificação só. E eu vejo que nesse quesito, nós, e aí eu me incluo nesse contexto, nós, enquanto pais, enquanto mãe, nós cometemos um erro muito grande com os nossos filhos, porque nós ensinamos dentro de casa que mentir é errado. Mas quantas vezes, para não ter que prolongar uma explicação, para não ter que tá ali no meio de uma discussão com as crianças, com os filhos, a gente acaba soltando uma mentira para encerrar o assunto, né? E aí a gente está ensinando algo que a gente fala que está errado. Então, o não mentir é não mentir para ninguém, tá? Então, não existe essa, eu vou mentir para um e para outro eu não vou mentir. Não, eu não vou mentir para ninguém. E nesse sentido aqui da mentira, a pior mentira que você conta não é aquela que você conta para os outros, mas é aquela que você conta para si próprio. Porque a dos outros, vez ou outra, você vai contar uma mentira para alguém. Mas é aquela que você fica contando dia após dia para você mesmo. E às vezes você mente tanto que você acaba acreditando naquela mentira. Você fica refém daquela mentira. Então, quais são as mentiras hoje que você tem contado para si próprio? Em relação a tudo que precisa ser mudado na sua vida e que muitas vezes você não tem forças para mudar. Aí, falando em forças, vamos aqui para a sexta manifestação. A sexta manifestação ela é bem interessante, chama-se zona de conforto. Ela pode ser definida como a nossa tendência a fazer o que é fácil, cômodo e conhecido, sem intenção de interromper ciclos viciosos e improdutivos, ou de começar algo novo, ou desafiador, que demande autodisciplina, motivação e comprometimento, e que cause dispêndio extra de energia e nos tire da inércia. Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Qualquer pessoa de alta performance, qualquer pessoa bem-sucedida na vida, qualquer pessoa que esteja fora da massa, que esteja fora da matrix e que tenha um ótimo resultado em sua vida, seja em qualquer área, pode ter certeza. Essa pessoa não está na zona de conforto. Porque se ela estivesse, ela fazia parte do medíocre, ela fazia parte da massa. Ela fazia parte dos 98%. Então, as pessoas que têm esse bom resultado, elas estão fora desses 98%. Elas fazem parte dos 2% que faz o que precisa ser feito, né? Aí, fica aqui uma pergunta. Qual é o pilar da sua vida que precisa de mais atenção nesse momento, né? Nós temos aí 11 pilares na vida sistêmica. 11 pilares. Desses 11 pilares, qual é o pilar hoje que mais necessita de atenção na sua vida? Esse pilar que mais necessita de atenção na sua vida é o que você mais está na zona de conforto. Porque se você não estivesse na zona de conforto, você já teria dado atenção e ele não estaria tão ruim quanto ele está hoje, tá? Eu vou citar aqui os pilares para vocês, só para vocês terem uma ideia. Nós temos aqui iniciando do emocional, depois do espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro e profissional. Então, dentre desses 11 pilares, aquele que você identificar que mais está crítico, que mais necessita de atenção, pode prestar atenção que é o que você mais vai estar na zona de conforto. Vamos lá, deixa eu trazer um exemplo aqui. Talvez seja o pilar saúde, né, que mais precisa de atenção no momento. É o que mais você está na zona de conforto. Por quê? Não pratica um exercício físico, não se alimenta corretamente, é uma pessoa sedentária, é uma pessoa que não se preocupa também com todo tipo de alimentação, que seja no sentido de ver, de ouvir, de ler, de assistir, que também é um tipo de alimentação, né? Para nós, não só o que nós ingerimos enquanto alimento, mas todos os estímulos à nossa volta trazem um impacto para o nosso
para o nosso cérebro. Então, preste atenção. Esse pilar hoje que mais necessita de atenção é que você está na maior zona de conforto. Tome cuidado. Vamos para o 7º pilar. Esse aqui era um pilar que era uma característica, uma manifestação que era muito evidente na minha vida. A autossuficiência. Você pode até prestar atenção pela foto que está aí, que a mulher está fazendo 50 coisas ao mesmo tempo sozinha, né? E nós, enquanto mulheres, temos esse defeito. Temos. Quantas vezes a gente começa a fazer comida, atende o telefone, alguém que chama na porta, a gente vai atender, é o filho que grita, que pede alguma coisa, toalha no banheiro, a gente vai levar e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Normalmente, uma dessas coisas não dá certo. A gente bota sal na comida 2 vezes, daqui a pouco joga o celular dentro da pia, e assim vai desandando as coisas no dia a dia. E tudo isso por quê? Porque nós achamos que não precisamos pedir ajuda, né? Então, a autossuficiência é acreditar ou dizer que não precisa de ajuda. Uma pessoa orgulhosa é aquela que simplesmente diz que não precisa de nada nem de ninguém. Apresenta uma autossuficiência ilusória que pode levá-la a nunca subir na vida ou mesmo até cair de onde é que ela esteja, né? E aqui, nesse sentido da autossuficiência, é interessante porque quantas vezes a gente pede as coisas para alguém, a gente até pede, mas não fazem do jeito que a gente faria. Claro, porque não somos nós que estamos fazendo. A gente vai falar, deixa que eu vou fazer. É autossuficiência, né? Eu peço para a Lígia fazer algo para mim, mas aí a Lígia começa a fazer e não está do jeito que eu faço. Claro, porque não sou eu que estou fazendo. Não, Lígia, deixa que eu vou fazer. E nesse deixa que eu vou fazer, a gente vai acumulando funções, atividades. E nesse acumular, é uma hora que dá o cansaço, dá, assim, pico de estresse, dá o encher, né? A nossa xícara fica cheia demais e a gente não consegue administrar. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa autossuficiência, né? Porque hoje a mulher, ela ocupa um lugar de muito destaque na sociedade. Então, a mulher, além de cuidar do lar, ela trabalha fora. Ela cuida de casa, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida dos pais, ela cuida de todo mundo. Mas a última pessoa que ela vai cuidar, principalmente dentro de casa, é dela. E deveria ser o contrário. Para que ela viesse a cuidar de todos, ela precisaria cuidar dela primeiro, para que estivesse bem, conseguisse cuidar de todas as outras demandas, né? Então, a primeira forma de crescimento é você saber que não vai chegar a lugar nenhum só. Você pode até correr, mas para chegar longe, você vai precisar das pessoas ao seu redor, de se capacitar mais e mais ter a consciência de que, mesmo assim, você ainda não sabe tudo no mundo, né? E aqui eu acho interessante, nessa questão da autossuficiência, o seguinte: nós nascemos de alguém, né? A gente precisa de um ventre para ser gerado. Então, nós nascemos, vamos lá, uma mulher que está cuidando da gente, né? E um pai que também está auxiliando. Então, nós nascemos, precisamos de pessoas para cuidar de nós. Quando nós morremos ou estamos bem à beira da morte na velhice, nós também necessitamos de pessoas para cuidar de nós, né? Nesses 2 momentos, do nascer e do morrer, fica muito evidente a necessidade de ajuda que a gente tem enquanto ser humano, de ser ajudado por outras pessoas. Mas, ao longo da nossa vida, depois que a gente cria uma certa autonomia, né, de 6, 7 anos de idade, até a velhice avançada, até os 70, 80 anos, nós queremos ser muito independentes e muito autossuficientes. E muitas vezes a gente quebra a cara por não pedir ajuda. A gente se sobrecarrega, muitas vezes vive reclamando, né, principalmente dentro da casa, o marido não ajuda, o filho não ajuda, não sei quem não ajuda, mas a gente não tem a humildade de pedir ajuda. Então, não é nem que não queiram fazer, que não queiram nos ajudar, mas nós temos que quebrar um pouquinho esse orgulho e pedir. Fulano, dá para lavar uma louça? Vem cá, você vai secando para mim, vamos todo mundo trabalhar junto, que quanto mais rápido a gente acabar, mais rápido todo mundo vai descansar, né? Porque se você toma a frente e faz tudo sozinho, dá a entender o outro que ele não precisa ajudar. Então, nesse sentido, não é nem que o outro não queira ajudar, é que você não tem a humildade de pedir ajuda. Então, vamos prestar atenção aqui na autossuficiência. De 0 a 10, o quanto você pede ajuda? O quanto você tem pedido ajuda na sua vida para realizar as tarefas? Ou não tem pedido, tem feito tudo sozinha? E muitas vezes acaba o fim do dia sobrecarregado, exausta, cansada. Passando aqui para a 8ª manifestação, a ingenuidade, né? É acreditar que você vai crescer sem as ferramentas e o conhecimento necessário. Achar que o que te trouxe até aqui te levará adiante. Não querer enxergar as atitudes ruins ou destrutivas óbvias de outras pessoas em relação a si mesma. É deixar-se fazer de bobo. Nesse quesito aqui, ingenuidade, é no sentido de que, poxa, se eu sei que eu já tive um problema, vamos lá, uma desavença com a coisa que tem acontecido com uma determinada pessoa, que ela já me sacaneou, que ela já fez o mal para mim, não é que eu tenha que ignorar, me afastar, deixar de perdoar. Não, de maneira nenhuma. Mas eu já preciso ficar com um alerta em relação
a esse indivíduo em relação àquilo que acontece. Nesse quesito, as crianças nos dão aula. Preste atenção, pega uma criança pequena totalmente ingênua. Ela vai botar lá o dedinho no fogão e ela vai queimar o dedo. Ela não vai colocar de novo, porque ela entendeu que o fogo queimou. Ela sabe que aquilo que machucou vai acontecer de novo se ela fizer. Mas a gente não presta atenção no que as crianças fazem e a gente vai desenvolvendo ingenuidade ao longo da vida. E quantas vezes você bota a mão em algo que te machuca, que te queima e você coloca de novo? E você já colocou pela segunda vez, mas você não está satisfeito. Você vai lá e coloca pela terceira vez. E se tiver uma chance, você coloca pela quarta. Então, nós precisamos aprender a quebrar um pouquinho a ingenuidade, ficar mais alertos, ficar mais atento ao tipo de comportamento, tanto nosso quanto das outras pessoas ao nosso redor, né? Porque a gente sabe de fato quem são as pessoas que nos amam e quem são as pessoas que só querem tirar algum proveito, só estão próximas de nós por algum tipo de benefício, por alguma coisa que nós podemos oferecer naquele momento, né? Por determinado benefício que nós podemos oferecer naquele momento, e deixar um pouco a ingenuidade de lado, porque uma pessoa muito ingênua, ela sofre muito, né? Aquele famoso quebrar a cara. E parece que quanto mais quebra, mais ingênua ela fica, porque ela vai se deixando se fazer de boba diversas e diversas vezes, vai criando meio que um vício emocional em ser feito de bobo. Então, vamos ficar alertas nesse sentido, tá? O quanto você tem se prejudicado por causa da sua ingenuidade. Então, fica aqui um alerta, né, nesse sentido. Vamos lá, para a nona manifestação. A nona manifestação aqui é a desobediência, né? Tem até a foto de uma menininha birrenta aqui. Nas crianças é muito fácil, é muito perceptível quando isso acontece. Mas e nos adultos? Nos adultos já fica o quê? Na falta intencional de subordinação. Significado de desobediência é não fazer o que lhe foi pedido ou ordenado, nem o que já é seu dever fazer. Então, desrespeito a regras e a hierarquia. Seria aqui a insubordinação, né? Pessoas que têm dificuldade na questão de respeito de hierarquia. Eu costumo dizer que dentro da casa de pai e mãe, a hierarquia suprema é o pai e a mãe. Independente de quem esteja na casa, independente se é mais velho, se é mais novo, mas se a casa é do pai e da mãe, quem manda na casa é o pai e a mãe. Então, se está dentro de casa, se deve obediência ao pai e à mãe, né? E isso é algo muito claro na nossa vida, isso é bíblico, tá? Então, de 0 a 10, o quanto você tem sido obediente em sua vida, né? O quanto você tem respeitado as regras, o quanto você tem subordinado a pessoas que estão no nível hierárquico mais alto que o seu. Passando aqui para a 10ª manifestação, a gente cai aqui na insatisfação. A insatisfação eu poderia até dizer que é o mal da humanidade. Eu nunca vi uma geração tão insatisfeita como essa geração atual que temos aí hoje na nossa sociedade, né? Então, a insatisfação é um vício emocional de reclamar ou criticar. Os principais sintomas da insatisfação crônica é uma pessoa que costuma minimizar suas próprias conquistas, né, para justificar seu desgosto e não procura tratamento, pode passar a vida se sentindo amargurado e infeliz, né? Os principais sintomas da insatisfação crônica são queixa constante e reclamando muito e de tudo. Então, a famosa ingratidão, né? Uma pessoa ingrata, ela é insatisfeita. Já uma pessoa que é satisfeita, ela vai ser grata na vida dela. E aí, aqui, a PPS dessa manifestação é interessante. De 0 a 10, o quanto você tem sido grata na sua vida, ou grato por tudo que tem acontecido. E eu disse aqui por tudo, mesmo pelos grandes desafios, mesmo por aqueles problemas do dia a dia. O quanto você tem agradecido. E hoje, se você tivesse hoje somente aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria na sua vida hoje? Isso te tranquiliza ou isso te preocupa? Nossa, ontem eu não agradeci nada, então você não teria nada na sua vida hoje. Não, ontem eu agradeci muito, então hoje você teria muita coisa na sua vida, né? O mínimo quando a gente acorda pela manhã é agradecer por estar vivo, agradecer pela nossa vida, agradecer pela nossa saúde, agradecer pela nossa independência, por andar, por respirar, por comer, por ser pessoas que têm autonomia, porque quantas pessoas hoje estão num leito de hospital à espera de um transplante ou de um tratamento de uma doença que não tem tudo isso que a gente tem, autonomia e liberdade para fazer nossas escolhas e nossas decisões do dia a dia. Então, só o fato da gente acordar e de ter saúde já era para ter uma satisfação imensa pela vida e uma gratidão, né, à existência, a Deus, a qualquer força divina e suprema que você acredite, pelo fato da existência, pelo fato de estar vivo e ter saúde. Então, a gente precisa trabalhar muito isso nessa geração atual, que é a geração da insatisfação. Nós nunca tivemos uma geração com tantas facilidades, com tanta comodidade, com tanto conforto e tão insatisfeita como nós temos. Eu digo até porque eu tenho uma adolescente, né? A minha filha mais velha que tem 13 anos, e eu nunca vi uma geração que reclama tanto
e sem motivo para reclamar. Esse que é o pior. Porque se houvessem motivos, ainda assim não justificaria, mas é sem motivos, é só pelo fato de reclamar. Parece que nada tá bom nunca, né? Interessante. Passamos aqui para a 11ª manifestação do orgulho, que é a desonra e o desrespeito. Então, o que é isso? É tratar o próximo sem importância devida. O respeito é um dos valores humanos que fundamentam a vida em sociedade, seja em relações interpessoais ou em vista de normas. Honrar é expressar glória e louvor, venerar, reverenciar. Como, por exemplo, honrar pai e mãe, né? Honrar a quem tem honra, dar a honra a quem tem honra. Como eu disse lá no início da mentoria, a mentoria é toda baseada no trabalho do Dr. Paulo Vieira. Então, seria uma desonra e um desrespeito à pessoa do Paulo se eu fizesse todo o material, expusesse tudo aqui para vocês, o conteúdo, e não desse honra a ele, que foi o cara que desenvolveu, de fato, todo o material, toda a base científica que eu fui pesquisar para fazer com que essa mentoria acontecesse, né? E trazendo aqui para o respeito, hoje, toda a intolerância que a gente vê enquanto sociedade, né? Pessoas se matando a troco de nada, pessoas machucando outras pessoas sem necessidade nenhuma, é tudo por conta da falta de respeito. Porque eu não preciso concordar com outras pessoas, nem com atitudes dela, nem com coisas que elas fazem, mas eu preciso respeitar, né? Eu, por exemplo, entendo que se Deus criou o homem e a mulher, era para que vivessem em pares, um homem e uma mulher. Mas se eu vejo um casal de 2 homens ou de 2 mulheres na rua, eu respeito. É a escolha deles para a vida deles. Eu não faria essa escolha na minha vida, mas eu preciso respeitar. Então, eu não preciso, de fato, aceitar isso dentro da minha vida, mas eu preciso respeitar. Né? Por quê? Porque é uma escolha deles. E isso é o respeito. É a mesma coisa eu não gostar de uma determinada música, porém eu estou num local que está tocando. Eu tenho 2 opções. Ou eu saio daquele local e deixo lá para não ouvir a música, ou eu fico lá quietinha, eu escuto a música e respeito as pessoas que são a dona do local, dona da festa que está tocando aquele tipo de música. Então, se houvesse um maior respeito, se houvesse de fato respeito, né, na nossa sociedade como um todo, nos nossos relacionamentos como um todo, nós viveríamos de fato num lugar muito melhor hoje do que esse planeta tribulado que a gente vem vivendo aí nos últimos anos, né, por falta de respeito. Então, de 0 a 10, o quanto você tem respeitado e honrado a si mesmo e aos outros. Porque aqui entra algo interessante. É amar o próximo como a ti mesmo. Não é amar o próximo mais do que eu mesmo. Né? Nem amar eu mesmo mais do que o próximo. É na mesma medida. Então, eu tenho que, sim, amar, respeitar e honrar o próximo. Mas isso eu tenho que fazer primeiro por mim. Até porque eu só consigo transbordar esse tipo de sentimento quando eu tenho por mim primeiro. Por isso que hoje as pessoas não conseguem respeitar e amar o outro, o ser humano, o indivíduo, porque não tem por si próprio. Então, se eu não tenho amor próprio, como é que eu vou amar o outro? Eu não sei o que é o amor, o sentimento, como é que eu vou exercer isso? Vou transbordar para o outro. Vamos aqui para a 12ª manifestação do orgulho, que é o quê? A inveja. É um sentimento tóxico pelo que o outro é, faz ou tem. É um desgosto provocado pela infelicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outro. O invejoso, ele sente extremo pesar pelo bem-estar e prosperidade de quem já está à sua volta, de quem está à sua volta. E por isso deseja o mal daquele que desperta a sua inveja. Esse comportamento não é aleatório e tem uma explicação científica do cérebro, tá? Do invejoso. Numa dualidade de dor e prazer. E aí fica aqui a reflexão, não existe inveja branca ou boa, apenas inveja. Né? Que eu já ouvi algumas pessoas, eu tô com inveja branca. Não, meu amor, você tá com inveja. Porque se não houvesse a inveja, não existiria inveja. Vamos lá, tem pessoas que me inspiram, né? Tem pessoas que eu admiro o trabalho delas e que eu modelo o trabalho delas. Mas como é que eu faço isso? Eu observo o comportamento daquela pessoa, eu observo a trajetória. E aqui a inveja, ela entra muito no mérito de que as pessoas, às vezes, baseiam o palco da vida dos outros, aquilo que elas veem ali no palco da vida dos outros, pelos bastidores da sua vida, né? Vamos lá dar um exemplo. Eu admiro muito o Dr. Paulo Vieira, o trabalho que ele faz. Só que eu não posso basear a minha vida pelo que eu vejo do Paulo Vieira. Porque eu sei o que eu vejo lá da vida dele nas redes sociais, mas eu não sei os bastidores da vida dele. Eu não sei, de fato, o preço que ele pagou para ser quem ele é hoje, para estar onde ele está hoje. Então, talvez eu não esteja disposta a pagar esse preço. Né? E é isso que eu tenho que ter na minha cabeça. Que para estar onde ele está hoje e ser quem ele é hoje, ele pagou um preço. E é isso que a inveja, ela não quer. A inveja, ela quer ter aquilo que o outro tem, ou ser aquilo que o outro é, sem precisar fazer o que o outro fez. E o pior de tudo é que o invejoso, ele nem quer que você tenha. Ele quer ter o que você tem, ser quem você é, mas ele não quer que você tenha. Porque quando você quer ser como alguém, ter o que alguém tem, e você trabalha para que isso aconteça,
Não tem problema nenhum. Você se inspira naquela pessoa e você modela aquela pessoa, mas você paga o seu preço para chegar num determinado patamar, para chegar num determinado comportamento que aquela pessoa tem hoje. Agora, você também não quer que ela perca aquilo que ela tem, não tem necessidade disso. Pessoa que não tem inveja, ela entende que não existe esse ganhar e perder. Todo mundo é passível de ganho, né? E a inveja não, a inveja é aquele sentimento que para eu ter, a Lígia tem que perder, para que eu tenha, o outro não pode ter. E eu nem quero que ela tenha. Isso é o sentimento do invejoso. Então, de 0 a 10, o quanto a inveja tem feito parte da sua vida? Aí vamos para a 13ª e última que manifestação do orgulho, que é a impaciência, né? Isso era uma coisa assim muito evidente na minha vida. Eu venho trabalhando isso muito, né, nesses últimos meses da minha vida e sei que preciso trabalhar muito ainda pelo meu perfil comportamental. E o que é impaciência? É uma forma grosseira de reagir de pessoas que por algum motivo se sentem incomodadas. Estado ou condição de impaciente, falta de paciência. A impaciência pode ser descrita como agitação, nervosismo, não gostar de esperar e pressa, tá? E aí, nesse caso aqui, o que acontecia? Pressa de fazer as coisas, né? O que acontecia comigo? Pela questão de dominante e influente, eu quero as coisas para ontem. Só que hoje eu entendo que eu quero as coisas para ontem quando eu faço, porque é o meu perfil. Né? Hoje eu tenho a paciência de, por exemplo, pedir algo para minha filha mais nova e entender que ela é diferente, ela é um outro ser humano, ela é um outro indivíduo, ela tem um outro perfil comportamental e ela vai fazer no tempo dela. Então, hoje eu já não me irrito mais, hoje eu sei que eu tenho que ter paciência. Mas, assim, me dava uma impaciência muito grande, por exemplo, eu sou muito acelerada, eu tenho um jeito muito rápido de resolver as coisas, de falar, e quando alguém vinha me contar uma história, ou vinha me pedir alguma coisa, e ficava naquele rodeio, e aí falava, e não chegava no ponto. E me dava aquele desespero, que eu não pedia, eu não interrompia a pessoa, mas eu ficava assim, Jesus, não vai terminar. E não chegava logo naquilo que a pessoa precisava me falar. Hoje não, hoje eu já consegui tirar essa impaciência. Hoje eu entendo que a pessoa, para me falar algo, ela vai me contar o contexto inteiro, ela vai me contar a história toda, que para eu ter um entendimento melhor daquilo que ela está me falando, eu preciso ouvir a história inteira e compreender. Né? Entendo que cada um tem um perfil, cada um tem um tempo, tem um ritmo e que eu preciso respeitar. Então, hoje, graças a Deus, a impaciência é algo que está saindo muito fácil, assim, da minha vida, né? Está saindo muito fácil, é um exercício diário, é dia após dia que eu estou fazendo esse exercício. Então, quanto você tem exercitado a paciência em sua vida, né? Com os mais velhos ou com as crianças, né? De deixar o outro falar, de oferecer ajuda quando é necessário, quando você percebe que o outro está precisando de ajuda e às vezes a pessoa não pede. O quanto você tem exercitado a paciência na sua vida, né? Paciência eu acho interessante quando a gente traz, por exemplo, de Jesus, porque é uma das pessoas mais pacientes que eu já vi o exemplo na minha vida e era Jesus. Então, se Jesus tinha paciência, por que eu não vou ter paciência? Né? É bem interessante. Eu trouxe aqui ó, a escala de Hawkins para vocês, quando a gente fala nessa questão de energia, nessa questão de vibração, que a escala de Hawkins, ela mede em hertz a vibração de todo ser humano. E de acordo com essa vibração, ela traz a consciência e ela traz o nível de emoção. Então, quanto mais alta a vibração, melhor a emoção. E aí, mais fáceis as coisas se tornam na vida da gente. Quanto mais baixa a vibração, pior é a emoção, pior é o nível de consciência e mais difíceis as coisas se tornam na nossa vida. Então, vamos lá. Uma pessoa que vibra aqui, deixa eu colocar para vocês aqui, por exemplo, aqui, ó, no orgulho, né, que é o tema. Uma pessoa que vibra no orgulho, ela vibra em 175 Hz. O sentimento, a emoção dela aqui vai ser o desprezo, tá? Então, ela está vibrando em 175, ela está lá embaixo na escala. Então, tudo vai ser difícil para ela, tudo. Quando ela passa da questão do orgulho para a questão aqui, por exemplo, da aceitação, da razão, do amor, que já é uma vibração altíssima, para você se manter aqui em cima nessa escala é algo que tem que ser vigiado o tempo todo, porque nós oscilamos durante todo o dia entre o subir e o descer da escala, né? Eu estou aqui na paz do Espírito Santo, estou na unção, e de repente acontece um evento, alguma coisa que me desestabiliza, que eu tenho raiva, por exemplo, eu caio lá para 150 Hz. Aí eu venho trabalhando, eu venho subindo a minha emoção, eu venho subindo a minha escala, aí eu chego aqui, vamos lá, na coragem, por exemplo, em 200, e vou me mantendo ali ao longo do dia. Acontece outro fato que eu fico com medo, eu caio para 100. Então, nós oscilamos durante todo o dia nessa escala. Eu tenho uma impressa aqui na minha parede e eu fico, de verdade, me policiando, quando às vezes eu sinto raiva de alguma coisa ou de alguém,
eu bato o olho na escala e falo, gente, a raiva é uma vibração péssima. Eu estou sentindo raiva por quê? O que que isso está me acrescentando na minha vida? Nada. Então, na hora, eu já mudo a comunicação e eu dou um jeito de tirar essa raiva. Eu falo, não é aqui que eu quero ficar lá em cima, eu quero ficar do amor para cima. Então, se eu quero ficar no amor, eu não posso ter raiva. Né? São opostos, o amor e raiva são opostos. Então, eu já excluo essa raiva da minha vida. Tem me ajudado bastante essa escala para me medir, né, o nível de consciência e o nível de emoção. Aí, quando a gente vai lá para cima, para o nível de iluminação, tá? Que esse nível de iluminação é assim, Jesus, Buda, Lao Tse, pessoas que iluminaram, né? E aí a iluminação ela é de 700 a 1000 Hz, né? Uma vibração maravilhosa, extraordinária, que a emoção chega ao nível de ser indescritível, porque é tanta coisa boa, é tanta emoção junta que ela não consegue nem ser descritível. Ela passa, ela excede todos os limites, né? Que até a paz a gente vê ali que é a felicidade, né? A alegria, a serenidade, mas quando chega na iluminação é tão evidente, é tão forte que ela se torna indescritível. E aí, uma frase aqui para encerrar a apresentação do slide, né? Que é do Dr. Paulo Vieira, que ele diz: não existe problema humano que não venha do orgulho, né? E ele sempre cita isso, que não conhece ninguém que esteja numa situação muito ruim hoje, ou que já esteve num patamar muito elevado e caiu drasticamente desse patamar, que não tenha sido por conta de uma manifestação do orgulho. Então, isso nos faz, o alerta, nos faz abrir os olhos para esses tipos de manifestações que acontecem, né, na nossa vida, ao longo do tempo, e muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente não consegue identificar. Então, é algo que, de fato, a gente precisa ficar atento, né? E é todo santo dia, o dia inteiro. Tem um texto aqui que eu quero ler para vocês, só para finalizar aqui, e depois eu vou deixar uma ferramenta que é sobre a manifestação do orgulho. Ela tem 27 tópicos, tá? Eu vou abrir ela para vocês verem aqui, depois vocês vão respondendo em casa, tópico a tópico, que quanto maior as respostas, quanto mais vocês esticarem os tópicos lá, maior é o índice de orgulho na vida da pessoa. Quanto menos esticar, menos é o índice de orgulho. Não se assustem a primeira vez que vocês fizerem essa ferramenta, tá? Porque normalmente a gente faz e aí você fica assim, meu Deus, eu sou muito orgulhosa, eu não imaginava que eu era orgulhosa desse jeito. Mas quando você traz isso para a consciência, porque a gente não sabia que era, a gente não sabia que eram as manifestações do orgulho. Mas quando você traz isso para a consciência, você começa a trabalhar dia após dia, e você repete essa ferramenta, por exemplo, daqui 30 dias, daqui 60 dias, você vê uma melhora significativa. Você consegue mensurar que muita coisa que foi assinalado lá no início, quando você fez a primeira vez, você já não vai assinalar mais. Por quê? Você já sabe que é manifestação do orgulho e que você começa a vigiar e não ter na sua vida. Né? E quando a gente de verdade começa a quebrar o orgulho na vida da gente, a vida fica fácil, a vida fica leve, a vida fica gostosa de ser vivida. A gente entra aqui automaticamente no jogo do contente. A gente não quer fazer as coisas na força do braço, a gente entende que as coisas são como são, que só cabe a nós aceitarmos e lidar com o que acontece no dia a dia da forma mais tranquila e leve possível. Né? Porque as coisas vão continuar acontecendo na vida da gente, não é que a gente vai deixar de ter desafios na vida, mas aí a gente começa a ter percepção, por exemplo, do conceito 10-90. 10% é o que me acontece, é o fato em si que me aconteceu, e 90% é o significado que eu dou àquilo que me aconteceu. Então, a mesma coisa, o mesmo fato, ele pode ter acontecido comigo, e eu, por exemplo, ter dado um significado. As pessoas à minha volta podem dar outro significado. E de acordo com aquele significado que eu dou, é o que vai me fazer sofrer ou não sofrer. Então, tudo é baseado nisso, é no significado que eu dou àquilo que está me acontecendo. Eu vou trazer o texto aqui para vocês, que eu li esse texto, e eu achei esse texto muito bonito. Esse texto que eu vou ler para vocês aqui, ele foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Tá? Ele foi tirado lá do capítulo 7, né? Vocês estão vendo aí a minha tela? Ok, então vamos lá. Né? Quem fez, na verdade, esse resumo, tá aqui o nome da pessoa, né? Foi o Diogo Guinho, da honra quem é de direito. Esse texto eu puxei, ele estava pronto na internet, mas eu li, eu achei tão interessante. Como eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não tinha lido ele todo, eu fui lá no capítulo 7 para ver se era verídico. Né? Eu gosto de checar os fatos, né? Eu não tomo como verdade absoluta nada daquilo que eu leio, que eu vejo, sem tirar a prova dos 9. E, de fato, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. E ele fala assim, ó, o orgulho.
O orgulho é um dos piores flagelos da humanidade, juntamente com o egoísmo. Esses dois grandes flagelos são a causa primeira de todas as coisas ruins que acontecem ao redor da Terra. Do orgulho nasce a vaidade, a autopiedade, a lamúria, a revolta, a raiva, o ódio, o rancor, o ressentimento e muitas outras coisas ruins. Então, vamos ver o que é e como funciona esse tal orgulho. Ó, nesse trecho aqui que eu acabei de ler para vocês, se a gente olhar lá na escala de Hawkins, vocês podem perceber que é tudo que está em 200 Hz para baixo, é toda a parte de baixo da escala que vibra muito ruim. É todo esse sentimento ruim ligado ao orgulho. Tá? Quando a gente passar para a parte da humildade, vocês vão ver que é tudo que está ali acima de 400 Hz, que é acima da coragem, que é acima da compreensão. Então, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32, para quem quiser conferir depois. Né? A verdade nos liberta da ilusão provocada por nossas imperfeições morais, cujo orgulho é o principal. O orgulho cria ilusões e nos faz ver o mundo de forma equivocada. E a gente começa a negar a nós mesmos para agradarmos os outros e sermos aceitos. Ah, o que os outros vão pensar? Ah, o que vão falar de mim se eu fizer isso ou aquilo? Essa é a voz do orgulho de querer ser aceito, de não bancar o esquisito ou o bobo frente aos outros. Sabe que por muitas vezes nos desiludimos, nos decepcionamos, porque criamos expectativas acerca de determinada pessoa, coisa ou situação. Muitas vezes nos magoamos com pessoas amadas, porque nossa vaidade acaba criando a ilusão de que aquela pessoa é perfeita. Então, na verdade, o que nos frustra é a expectativa que nós criamos em cima dos outros, né? A expectativa é a mãe da frustração. E quando a pessoa faz algo que te causa espanto, você diz, estou decepcionado com fulano. Claro que tá, pois acabou criando uma ilusão de que aquela pessoa nunca iria te decepcionar. Só que aqui a gente esquece que o outro também é ser humano, né? Que assim como a gente, ele erra. Assim como a gente, em algum momento, ele vai cometer algum deslize e tá tudo bem, né? Vai aí muito do significado que a gente vai dar àquilo que a pessoa fez. Alguns dizem que a verdade dói, mas o que dói mesmo é a queda da cortina da ilusão. André Luiz nos conta que não devemos elevar ninguém à angelitude, por mais legal e bacana que a pessoa possa ser, mas também não devemos rebaixá-la à categoria de perverso, cruel e mau. Podemos perguntar, se a verdade é libertadora, por que tantos têm medo ou vergonha dela? Elementar, meu caro. Quem tem medo e vergonha da verdade é o nosso orgulho. Aqui, no caso, é o nosso ego, porque ele vive preso a um mundo de ilusões e vê o mundo de forma equivocada. Pessoas se decepcionam porque criam ilusões acerca de outras pessoas, outras coisas e situações. Muitos relacionamentos acabam mal porque muitas pessoas ficam na ilusão de que fulano nunca vai me decepcionar nem magoar. Pura bobagem. Aquela pessoa maravilhosa e fantástica também tem seu lado sombra e é um espírito imperfeito em constante aprendizado e evolução. Quando metemos na cachola e no coração que aquela pessoa pode um dia te ferir ou te magoar, você não se espanta quando isso acontece de fato, porque aí você não criou a ilusão. O orgulho também cria ilusões sobre nós mesmos. O orgulho quer nos fazer acreditar que somos os melhores, os capazes. E quando erramos alguma coisa, muitas vezes nos depreciamos. Quantas vezes você não disse, que merda eu fiz? Que droga foi essa? Eu só faço e falo besteiras. É a voz do orgulho te dizendo que você tem que ser o perfeito e o melhor. Léo Áquila diz em uma de suas músicas, se assumir por inteiro é deixar a vida rolar. Se assumir por inteiro significa se aceitar 100% e ser aquilo que dá para ser. Isso é ser humilde. Lausanne Arnold de Luca, em seu livro Alfabetização Afetiva, faz uma análise cuidadosa sobre o orgulho e a humildade. Diz que o orgulho está em nosso ego e a humildade está na alma. Então, o orgulho e a humildade são estados psíquicos em que nos encontramos. A maneira como vemos e encaramos a vida pode determinar em qual desses estados estamos. No estado de orgulho, a ilusão domina. Vivemos de aparências, mentiras, queremos ser os melhores e os perfeitos em tudo. O orgulhoso vive ansioso, triste, angustiado, revoltado, faz tipo, representa personagens, adapta aos outros. Prende-se ao passado e ao futuro, sem viver o presente. Cobra, se desculpa, se justifica-se o tempo todo. Não crê em si mesmo e se auto-abandona. Vejam outras características do estado de orgulho no livro da Alfabetização Afetiva. Tá lá, vai ter a lista completa. É um livro muito bacana, quem tiver a oportunidade de ler, eu indico. É um livro maravilhoso. Já aqui vem a humildade. A humildade é um estado de sintonia com nossa alma, com o nosso eu superior. Na alma estão nossas capacidades, potencialidades, sentimentos reais e de riqueza. O humilde reconhece quem realmente é e assume por completo. Assume-se por completo.
No estado de humildade, nos sentimos felizes, alegres, de bem com a vida, temos a sensação de bem-estar e prazer. Entramos em sintonia com as forças superiores, somos sustentados pelo bem, ficamos cheios de vida e de energia. Então, quando você vê aqui a humildade, é interessante, ela está lá acima de 400 na escala de Hawkins, né? Ela está vibrando tudo que é bom, então a gente entra nesse estado aqui. É uma felicidade sem motivo aparente. Simplesmente você é feliz porque a essência do ser humano é a felicidade. Quando você tira o ego da equação, você fica só com o que o ser humano é de fato. Na essência, a felicidade, o amor, né? Então, mas é preciso coragem para ser humilde, para assumir-se por inteiro, confrontar-se com as próprias imperfeições, fraquezas e limitações. No estado de humildade, analisamos nossas imperfeições, fraquezas, limitações, tal como dedicado, o médico analisa sintomas de uma doença e recomenda os devidos remédios e tratamentos. Já o orgulhoso trata essas coisas como juiz que absolve ou condena um réu. Jesus exaltou a humildade como condição para se poder entrar no reino dos céus, porque é um estado de humildade que criamos o céu em nossas vidas e na vida das pessoas à nossa volta. Em estado de humildade, entramos no reino dos céus, que está dentro de nós, como Jesus nos ensinou, lá em João 17, 21. O estado de humildade nos faz sermos aquilo que realmente somos, espíritos em constante progresso com qualidades e imperfeições. Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu à igreja de Corinto que Deus escolheu as coisas fracas, pobres, insignificantes e pequenas deste mundo para anular o orgulho daqueles que se acham alguma coisa. Está lá em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Deus escolheu os humildes pelo fato deles serem mais dóceis à sua voz e à sua vontade. São mais dóceis em cumprir a lei do amor ensinada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está lá em João 15, 12. A verdadeira e a falsa humildade. Também existe a falsa humildade, que consiste em menosprezar-se, rebaixar-se como coitadinho. É recusar fazer alguma coisa por se achar incapaz e por não se achar digno de nada. Eu digo aqui que é vestir a camisetinha da vítima. Fica lá no cantinho e não se acha digno de coisa alguma. Né? A verdadeira humildade é mais lúcida, isso é, sabe das suas imperfeições, mas confia na divina misericórdia em seu favor. Então, certa vez Jesus chamou 2 pessoas para serem seus discípulos e lhes confiou tarefas de acordo com suas possibilidades. O primeiro disse: Senhor, eu não sou digno de ser seu discípulo, eu sou pecador, eu sou lixo, eu não presto, e recusou o trabalho. Essa é a falsa humildade. Então, o segundo discípulo disse: Senhor, sei das minhas imperfeições e limitações, mas se tu me chamaste e confia que eu posso realizar esse trabalho, eu vou. Essa é a verdadeira humildade. Jesus nunca nos dá tarefa pelas quais não possamos cumprir. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Portanto, nada de ficar choramingando, eu não posso, eu não sei. Se Jesus chamou, é porque ele reconhece nossas potencialidades. Então, quem se humilhar será exaltado. Jesus disse que quem se exaltar será humilhado e que quem se humilhar será exaltado. Isto é, quem vive um estado de orgulho vai sofrer pra caramba e quem vive um estado de humildade, de sintonia com seu eu superior, será feliz. O estado de humildade nos deixa em sintonia com as forças e energias superiores. Vamos lá, subir na escala de novo. Amor, paz, alegria, felicidade, bem-estar, ternura, carinho, amizade, uma infinidade de outras forças e virtudes superiores. Nesse estado, podemos analisar as coisas com bom senso, lógica e raciocínio, a equilíbrio emocional. Já o estado de orgulho nos deixa em sintonia com forças inferiores, medo, angústia, ansiedade, tristeza, ódio, raiva, ressentimento e uma infinidade de coisas ruins. Então, a palavra final. Mas Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. E aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor, foi isso que Deus escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Então, quando eu li esse texto ontem, eu fiquei assim, bestificada, é essa palavra que eu posso dizer, porque fez muito sentido para mim. Né? Ele vai muito de acordo com 2 livros pessoais aqui que eu faço o meu estudo diário, né, ligado à religiosidade, e ele fala exatamente disso, sobre o meu eu superior, sobre você saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você não tem necessidade de estar alimentando o ego, né, para ser algo que você não é, para ser alguém que você não é. Você não precisa estar fazendo o tempo todo e tendo coisas para ser aceito e ser amado. Não, porque a essência do ser humano já é amor, né, já é isso. E eu achei, assim, muito interessante esse texto para compartilhar com vocês. Tem aqui a ferramenta que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mandar depois, quem quiser e não tiver nos grupos, né, me chama aqui no privado, ou para quem convidou para assistir aqui a mentoria,
que eu vou passar essa ferramenta para vocês, né? Que a ferramenta é bem interessante. Deixa eu mostrar aqui, que é o teste do orgulho, né? Que até então a gente acha que não é orgulhoso. Quando a gente começa a preencher essa ferramenta, a gente começa a ficar um pouco preocupado. Aqui, ó, estão vendo a ferramenta, né? Então, vamos lá. O teste do orgulho. São 27 questões, né? E tem um espacinho aqui ao lado para você ir ticando uma a uma, tá? Eu vou mandar para vocês, não se atentem em copiar agora, não precisa. E aí vocês vão lendo uma a uma, e se sim, vocês vão ticando. Lá no final de 27, vocês vão fazer a somatória de quantas questões vocês marcaram. Quanto maior a quantidade de questões marcadas, maior é o nível de orgulho. Mais precisa ser trabalhado isso na vida de vocês, tá bom? E aí, assim, com coragem, verdade, humildade, respondam ao teste aí no privado de vocês, cada um com seu teste. Lembrando que a mentira também é uma manifestação de orgulho, tá? E não é a mentira que conta para os outros, é a mentira que conta para si próprio. Então, se tá lá e é manifestação, anota, é só você com você mesmo, tá? Não vai precisar falar nada para ninguém. Então, aqui, ó. Começa pela autossuficiência, né? Você é autossuficiente no seu viver diário? Pensa ter bastante força, habilidade, sabedoria para viver e governar sua própria vida? Não gosta de pedir ajudas aos outros? Essa daqui foi uma das primeiras que eu marquei. E ainda hoje eu marco, né? Estou em trabalho, mas ainda hoje eu marco, porque eu ainda tenho isso na minha vida. Preciso me livrar disso. Então, segundo, você é ansioso sobre sua vida e o seu futuro? Terceiro, você regularmente se compara com outras pessoas? E assim sucessivamente. Vocês vão marcando, né? Eu vou descer aqui a ferramenta, ó, só para vocês verem que tem 27 questões no total, tá? E aí eu vou mandar nos grupos, e quem não estiver no grupo pode me chamar no privado depois, ou para quem indicou aqui para assistir, né? Se for convidado, que eu vou mandar a ferramenta para que vocês preencham, tá? E na questão aqui de apresentação de material, né, era isso que eu queria apresentar para vocês, era esse materialzinho lá com os slides, e esse texto maravilhoso que eu li, que fez muito sentido para mim em relação ao orgulho e à humildade. E tem uma frase que eu gosto bastante aqui para encerrar, né, a minha parte de conteúdo, que é assim, que a humildade te leva a lugares que o orgulho jamais vai conseguir te mostrar. E isso é claro, né? Eu entendi quando eu comecei a pedir ajuda na minha vida, que eu entendi que não era que as pessoas não queriam me ajudar, que eu era orgulhosa demais. Então as pessoas tinham até medo, né, pela autossuficiência, pela independência, por ser a Mulher Maravilha, de chegar para me oferecer ajuda. Mas quando eu entendi que eu não preciso fazer tudo na força do braço e que eu não preciso fazer tudo sozinho, por isso o sentido da gente não estar sozinha no planeta Terra, nós somos feitos aos pares, né? Era que para um auxiliasse o outro, seja o marido, seja o pai, seja o filho, seja o irmão, quem quer que seja, nossos companheiros que estão aqui, por isso vivemos em sociedade com outras pessoas, é para que também venham a nos ajudar, assim como a gente ajuda, a gente também pode ser ajudado. Então ficou mais fácil, né, de se viver, ficou mais leve e gostoso a vida, tá? Então eu encerro por aqui o conteúdo e eu quero ouvir agora de vocês, né, e fiquem à vontade para quem quiser falar, o feedback de sempre, de todo o nosso final de sessão, né, o que acharam do conteúdo, se fez sentido, se caiu algumas fichas aí, achava que era muito humilde, mas viu que não é tão humilde assim, tem coisas a serem trabalhadas na vida. Como é que foi aí? Para mim fez bastante sentido, no caso, por exemplo, de querer fazer tudo. Eu não gosto de mandar. E quando eu mando, começo a olhar que está enrolando, eu vou lá e já faço. Então, isso aí me falou bastante comigo, né? Eu sou assim, de querer fazer tudo, não querer ajuda. Eu faço. Mesmo no meu trabalho, né, como professora, que eu fui há 40 anos, eu não era de perguntar, eu era de buscar e fazer sozinha, né? Eu lembro que uma vez saiu as apostilas aqui do estado de São Paulo, e o pessoal desesperado, ninguém queria seguir a apostila, porque o governo não ia dar orientação. Eu peguei a apostila e fui estudar, e fui pesquisar, e eu, né, apliquei aquela apostila na íntegra. Então, e eu comecei a passar para os meus colegas, mas eles não quiseram, né? Então, eu acabei fazendo sozinha. Mas eu tenho dificuldade, sim, de pedir. E eu sou também aquela pessoa que estou sempre ajudando, e não me importo com isso, sabe? Isso está acontecendo comigo. Agora você falou aí, é verdade. A inocência, né? Sou inocente, sou tão inocentinha,
Mas é bacana, muito legal, gostei demais e quero fazer o teste do orgulho. Já falei. Mais alguém quer compartilhar mais alguma coisa aqui com a gente? Vai lá, Dileuza. Primeiramente, bom dia, quer dizer, para vocês, boa noite. Desculpa eu estar com a câmera fechada. E vou ter que sair correndinho, por isso eu quero falar alguma coisa. Nada, nada. Eu só tenho que agradecer você, e a matéria de hoje foi muito, muito boa, porque eu tenho que avaliar esse teste que vai me ajudar, porque tem muitos pontos nessa mentoria sua que mexeu bastante. E realmente a gente tem que fazer uma autoanálise e mudar. Se a gente não fizer isso, eu na minha idade, assim como Lígia, eu não gosto de pedir. Eu também não mando. Eu deixo que vejam a necessidade. Mas, às vezes, por eu ser assim, as pessoas acabam abusando. E também ser uma pessoa que... Eu sou uma pessoa muito hospitaleira, eu gosto de ter contato com os outros, eu gosto de oferecer minha casa para as pessoas virem e ficarem comigo. Eu tenho uma casa grande e só vive eu e meu marido, porque o filho casou-se e foi embora, então ficamos só nós dois, e às vezes a gente sente necessidade de companhia. Só que devido a essa necessidade de companhia, a gente acaba passando dos limites e fazendo como você falou, você vai cedendo, 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 e as pessoas acabam abusando e você não tem como fala? Tem medo de perder a amizade da pessoa, então aceita aquilo. Então você engole, sabe, elefantes, hipopótamo, enormes coisas que passa até do limite. E a sua amizade acaba sendo afetada por isso. E isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi que essas coisas também podem derrubar a gente, deixar a gente para baixo. E uma das coisas que Deus nos criou é com alegria, porque nosso Deus é um Deus alegre. Então, para mim, foi muito, muito edificante estar com vocês e ouvir essa palestra. Eu quero ela gravada, eu vou poder ouvir ela várias vezes e fazer essa autoanálise. Como a Alice falou, esse teste vai ser muito surpreendente. Para mim, nem tanto, mas vai ser o resultado, eu vou ter que fazer um bom trabalho. Meninas, eu quero agradecer a companhia, muito, muito obrigada. E desculpa por eu abrir a câmera tarde, porque eu tive que tomar um banho para acordar direito. E também agora eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso, que já estou atrasada. Tá? Muito obrigada, boa noite para vocês. Eu já estou saindo. Tá certo, a gente que agradece pela sua atenção e disponibilidade. Ótimo dia para você. Obrigada. Tá, eu só quero dar uma palhinha, tudo bem? Tudo bem. Eu, em alguns momentos, eu fechei a câmera, porque assim, ó, eu estou na cozinha fazendo feijão, tá? Eu tô com visita aqui em casa e o hotelzinho, ele come assim só com feijão. Então, assim, eu tô cozinhando feijão para ele, que tem para nós. Que eu travei. Oi. Oi. Oi, tô te ouvindo. Aí eu achei que tinha travado. Mas assim, ó, foi muito, muito, muito maravilhoso. Eu considero esse ator aqui arrogância, prepotência, essas 13 aí que tu botou como uma roda da vida. Quer dizer, a roda, não, a minha não vai rodar. Eu tenho trabalhado muito isso, porém eu tenho umas assim, ó. Eu tenho uma que tá no 6, entendeu? Que é muito ruim, tá? E assim, claro, eu tenho 2 ou 3 que é do extremo que tá no 10, mas não o 10 bom, o 10 ruim, tá? Então, assim, ó, eu percebo que eu tenho que trabalhar muito algumas questões, tá? E foi muito importante isso. E esse outro teste que tu vai nos mandar ali também, eu quero fazer com amor e carinho. E eu assim, ó, a gente sempre tem que fazer o mais correto possível, porque a gente não vai fazer para vocês, a gente vai fazer para nós. Então, através disso, a gente vai se corrigir e se policiar para a gente melhorar. Muita gratidão a todas.
Ah, tem o Marcelo, né? Um menino junto também aí. Então, a todos, um grande beijo e boa noite para vocês. Boa noite, minha querida. Boa noite.